Pessoal, muito boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo esse episódio aqui, mas hoje venho aqui para vocês novamente para convidá-los a assistir um episódio incrível do Findcast, Os Erros para o Sucesso. Hoje, na companhia nova, estreando aqui comigo ao meu lado, Luiz Fernando Dall'Acqua, mais famoso como Luba, me acompanha hoje aqui nessa conversa tão impactante e que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Quer falar alguma coisinha, Luba? Sim, será um grande prazer que seja o primeiro de muitos. Isso aí. Muito feliz de estar do teu lado, Felipe, como sempre. Phil, né? Querido Phil. E satisfação, André. Vai ser esse episódio contigo. Boa. Bom, antes de mais nada, porque eu até me deram aqui para ler, porque eu sempre esqueço de falar, curtam, compartilhem, sigam, liguem o sininho, tudo que for possível, porque isso nos ajuda muito e a gente tem gostado bastante da interação que vocês têm tido com a gente e esses likes podem não fazer muita diferença, mas para o nosso canal realmente dá um outro tom. Bom, sem mais delongas, aliás, eu tenho que falar dos patrocinadores, né? Afinal, eles que estão nos ajudando para a gente fazer tudo isso acontecer. Então, antes de mais nada, Maria de Uco, uma vinícola lá de Mendoza, que sempre nos agracia com uma taça de vinho aqui para a gente poder fazer essas conversas tão legais, tão gostosas. E nossa mais nova patrocinadora também, que é a Femi Capital. Investir é cuidar. Saiba mais em www.femicapital.com. Bom, então sem mais delongas, a parte que todo mundo está ansioso para saber, né? Quem que é o nosso convidado de hoje? Então, lhes apresento André Weinmann, presidente da Nótico no Brasil, possui 30 anos de experiência no setor de bens de consumo e varejo, formado em administração pela PUC e membro do IPO. O executivo já ocupou cargos estratégicos em empresas como Unilever, Nestlé, Purina, BRF e Philip Morris. E Mondelez também, né? Nossa, já tanta empresa impactante. E em 2018, também, além de executivo, foi empreendedor, fundou a Kotaki, plataforma que conecta indústrias e atacarejos a pequenos varejistas, onde ele impulsionou as margens de lucros antes de seguir para novos desafios dentro desse setor. Então assim, normalmente a gente recebe ou um grande executivo ou um grande empresário. Estamos na presença de uma pessoa que está executiva hoje, mas que também tem o sangue empresarial, então a gente vai poder abordar bastante coisa. André, novamente, muito obrigado pelo aceite do convite. É um prazer estar aqui com você novamente, né? A gente se encontrou no ano passado e espero que o pessoal goste desse papo e conheça um pouquinho da sua história. Bom, muito obrigado, Felipe, Fernando, ou Phil e Luba, pelo convite. É sensacional, assim, para mim é uma honra poder dividir aí os meus erros do passado, que não foram poucos. Cara, exatamente. E que todo mundo tende a fugir, né, de falar esses erros, né? Claro. E eu acho que é por isso que as coisas têm dado certo nesse canal, porque são conversas genuínas e histórias verdadeiras. Bom, então eu vou dar o meu pontapé aqui inicial, como eu costumo. André, conta um pouquinho de forma mais objetiva, um pouco da sua história até aqui. Bom, a minha história profissional, na verdade, começou quando eu era atleta. Acho que eu cheguei a comentar isso com vocês. É verdade. Então foi ali que eu tive que dar aula, ao mesmo tempo treinar. E eu treinava taekwondo. Meu mestre é o Carlos Negrão, que até hoje ele é técnico do o NAR, o Núcleo de Alto Rendimento. Treina uma galera aí para as próximas Olimpíadas. E então esse foi o meu primeiro contato com uma coisa mais séria, né? De sair de uma academia que ficava ali no bairro do Paraíso e de repente estar lutando no campeonato mundial. Perdi na primeira luta. Mundial. Perdi na primeira luta, mas tenho o maior orgulho de falar que eu cheguei no campeonato mundial. Só de você chegar já é um baita. Não é pra muito isso. Exatamente. Né? Esse é o primeiro erro, entendeu? E aí
E aí eu tive que tomar uma decisão. Aí eu já estava na PUC naquela época e teve essa oportunidade de trabalhar na Refinações de Milho Brasil, que depois virou Best Food, depois virou Unilever, então eu fui indo. E era para começar a fazer alguma coisa. Eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. E fiz de tudo, comecei de baixo mesmo, assim, como estagiário, trabalhando em administração de vendas. Nossa. Depois eu fui vendedor telefônico, quando na época isso era uma inovação, era como se fosse um marketplace, né? Era como se fosse um marketplace hoje em dia. E aí acabei indo para a parte de trade marketing, que no final é sempre algo que eu gostei muito quando trade marketing era super novo, não existia praticamente. Adoro trade, cara. E aí, depois do trade, aí que eu acho que isso que me ajudou até hoje, que eu fiquei na parte de planejamento estratégico de marketing, que a gente pegava os produtos que por alguma razão não funcionava na Unilever, a gente tinha que tomar uma decisão. Ou a gente vendia, preparava a noiva para vender, ou então a gente colocava no rolo compressor aí de maisena, Knorr, Hellmann's, essa coisa toda. Então, e eu trabalhei com um chefe sensacional, é importante mencionar, Roberto Banff e a Daisy também, que eles me ajudaram muito, sem dúvida, a ser o que eu sou hoje. É impressionante como líderes que fazem diferença na nossa carreira, marcam, né? Eu acho muito legal e muito nobre da sua parte citá-los. Depois eu vou até procurá-lo para entender quem que é também. Não, são pessoas sensacionais. E aí, eu queria trabalhar em marketing, eu era ingênuo naquela época, eu achava que o legal era ficar perto de agência, naquela época só tinha Globo, tomava Coca-Cola na agência, essas coisas todas. E aí eu acabei saindo e indo para a Purina, quando era Ralston Purina, que era uma empresa americana, como gerente de produto. Então, gerente de produto e depois fiquei gerente de marketing, que literalmente eu trabalhava para cachorro. Então, já era uma categoria super nova, super assim, naquela época era super revolucionária, né? Hoje, 95% dos cães consomem ração. Naquela época, a gente falava que era alguma coisa ao redor de 25%, 30%. Claro, mas faz catequizar o mercado, inclusive. Teve do zero. Caramba. E a Purina foi a primeira empresa de ração no Brasil. Assim, antes da Mars. A Mars não tinha entrado. Então tem um pouco de semelhança com a Nótico, né? Porque você tá tendo que catequizar as pessoas com plant-based e tudo mais, né? Eu reparei que eu fiz isso toda a minha carreira, entendeu? Quando eu começo a lembrar, eu lembro que eu fui empreendedor de tudo, assim, mesmo sendo executivo. O intraempreendedorismo, né? Dentro como executivo. E aí, as coisas foram super bem lá também, muitas coisas aconteceram, até que eu lembro que também teve um outro chefe muito importante, chamava José Rigoitia, ele até faleceu, coincidentemente eu falei com o filho dele tem umas 3 semanas, e ele falou: André, marketing é legal, mas se você quiser realmente crescer, e parece que você tem algum tipo de ambição, vai para vendas. E para mim, vendas era aquela coisa, cara, é o segundo escalão, entendeu? Sabe aquela coisa de casta? Eu achava que o pessoal nossa, sim. Outro erro, entendeu? Subestimar esses caras que, na minha opinião, são muito mais inteligentes que os caras de marketing. E muito mais inteligente, entendeu? Porque, assim, inteligência é que nem o arco-íris, né? Cada um sabe uma coisa muito exatamente. Sim. E aí fui para lá, mais dinamismo, espírito de time, essas coisas. Tem vendas. Em marketing é muito difícil você encontrar. Pressão, resultado, KPI, OKRs, cara... Cara, e não achem que tem gente boba lá, não. Na verdade, é mais fácil você ver um grupo de vendedor dominando o top management do que ao contrário, entendeu? Isso eu aprendi muito cedo. E aí fui cuidar de key account, uma época que isso não era muito comum, e ele conhecia muito esse cara, então me ajudou muito e foi uma boa entrada, né? Porque você sai de marketing, que é uma coisa mais planejamento, gerenciamento de produto, key account vira uma coisa meio parecida. Até que eles me chamaram para ser um executivo da Doméstica nos Estados Unidos. Tava tudo certo, indo para Hartford, lá entre Boston e Nova York, ia cuidar de Stop and Shop. Estava mega feliz, era um sonho da minha vida, esse tipo de coisa. Até que a Nestlé comprou a Purina. Aí eu recebi um e-mail. Que ano foi isso? Quer ver? 98, 99. Já faz um pouquinho de tempo, né? Faz muito tempo. Tem muitos de vocês não eram nem nascidos. E aí, quando chegou, assim, eu lembro que eu acordei, né? Naquela época eu olhava o e-mail no escritório, né? Não tinha smartphone nem nada disso. Sim. Cheguei lá, tinham
postpone, né, atrasado, o meu assignment, porque a Nestlé tinha comprado a Purina. Putz. Aí aquela motivação para você entrar numa empresa que você não conhecia ninguém, não sei o quê, foi muito difícil, me deu vontade de fugir. E aí, é um navio, né? Nossa, muito grande, cara. Nossa, exatamente. Entrei numa categoria que representava nada das vendas da Nestlé. Então foi desesperador. E a cultura naquela época era muito diferente. Era uma empresa muito estatal naquela época. Era muito difícil. E eu vinha, né, de uma quase startup, uma empresa com muito poucos funcionários e tal. Então foi muito difícil o primeiro ano de juntar, como a Purina era maior que a Nestlé nessa categoria, Sim. Então a gente teve uma influência grande em juntar as duas empresas, mas no final acabou sendo um outro aprendizado, né? Juntar duas empresas com o know-how forte que tem a Nestlé em aquisição. Sim, então assim, isso eles são sensacionais. Sem dúvida. Aí, as coisas aconteceram muito rápido e logo depois já me colocaram para cuidar do Walmart, mas assim, o Walmart lá são 15 categorias e como eu já tinha ido muitas vezes para Bentonville e conhecia bem a cultura, eles não conheciam. Em um ano deu tudo muito certo, aí eles me colocaram para cuidar de uma categoria nesse café achocolatado pó, que naquela época já faturava mais de $1 bilhão. Então tudo aconteceu muito rápido na Nestlé, mas eu não me adaptei. Cultura era muito complicada, entendeu? Mesmo eles falando que você se aposenta com 80% do salário, agora o mais velho eu até fico pensando, será que valeria a pena? Mas não, cara, assim, isso não me comprava. Eu não achava que seria o caminho e na boa, existem empresas não me arrependi. Que são famosas pela sua cultura, né? Sim. A Nestlé é uma delas. Sim. São muito... Sim. Eu não vou falar que são ruins, nem melhores que outras, Sim. mas são muito customizadas, né? Muito nichadas, e quem tá lá é porque realmente ama o negócio e transpira aquilo, né? Não, eu tenho muitos grandes amigos que estão lá até hoje, que se aposentaram lá, e assim, e super admiro eles, mas eu não conseguia, assim, era bastante difícil, porque a minha cultura sempre foi de uma galera mais americana, inglês, que pensa de um jeito diferente. Então eu realmente foi difícil. Mesmo, foi né? difícil. É uma empresa carreirice. Exatamente. E aí, no meio daquela confusão toda, ninguém é perfeito, veio uma proposta da Philip Morris, e era uma empresa, não sei se continua hoje, mas muito agressiva, com salário, essas coisas, para trabalhar com cigarro. Todo esse Marlboro, tabaco, eles precisam. Eles precisam. Precisam. E numa época, por volta de 98, fim da década de 90, que estava no ápice, né? A Philip Morris brilhava muito as tão famosas propagandas na Marlboro, que era a referência para... Na época eu entrei já estava tudo banido. Você já não tinha... Você conseguia fazer... Porque eu entrei na Philip Morris em 2005. Então já foi um momento já era virada. Já foi a virada, você já não podia fazer muita coisa. Naquela época a gente podia fazer investimento em pontos noturnos, que acho que hoje nem mais pode. Com fumódromo, essas coisas. Fazia coisa em Fórmula 1. Nossa, Fórmula 1 a gente era super intenso. E era um jeito bastante diferente de fazer marketing que eu aprendi lá também. Desafiador, né? Super desafiador e assim, é uma empresa muito, muito perspicaz, assim, porque essa parte, assim, o marketing que ela fazia, desde aquela época a gente já estava na internet, já fazia o marketing boca a boca, a gente já sabia o custo por contato, coisa que começou a se discutir muito depois, aquele negócio do below the line. Era uma época ainda de Globo, essas coisas todas. Sim, mainstream mesmo, Total. Eu conheci o mundo, o submundo de São Paulo, ia para pontos de venda que você nem imagina, e até com um cara incrível que chama o Olavo, que hoje ele tem o Melhor de Sampa, aliás, um cara muito interessante de vocês conhecerem. E aí, uma coisa que eu aprendi muito forte lá, e acho que é um ponto alto da Philip Morris, ela é muito boa com pessoas. Então essa parte de... Justamente por ser tabaco, uma coisa complicada, né? Que até o pessoal da sua família questiona por que você trabalha nesse lugar, Sim. essas coisas todas. Eles eram muito bons nessa parte de não só de gestão de pessoas, performance, carreira. E aí acabou dando também super certo, que meu objetivo era aprender distribuição. E eu fui expatriado. Aí eu fui expatriado para o Caribe. E lá eu era... país do Caribe? Eu fiquei no começo em Miami, aí depois de 6 meses eu mudei para a República Dominicana e eu cuidava das ilhas do Caribe. Que legal. E parece mais legal do que porque na verdade, cara, é assim... Bom, vou trocar a palavra legal para que lugar interessante. Interessante. Então,
Assim, Caribe, resumindo muito, você tem Ilhas Grandes, Cuba, que a gente não vendia, não resolvia muito. Jamaica, né? Jamaica, que é uma ilha grande. Haiti é um pedacinho da República Dominicana. É verdade. Aí a República Dominicana, que é grande. Trinidad e Tobago, que fica lá no fundo. Sim. Acabou. Depois São Bartos, Turks and Caicos. Tudo é desse tamanho. E o Haiti, o Haiti, República Dominicana, é um país muito pobre, né? Exatamente, assim. E parece assim, quando eu cheguei lá, parecia... Cara, minha mãe é baiana, gosto muito de Salvador. Parecia Salvador quando eu ia há 30 anos atrás. Acho que até agora um pouco mais, uns 40 anos atrás. Faltava energia, tinha umas coisas muito bizarras assim no lugar. Mas a gente foi muito feliz aquele ano. Mas minha vida era um inferno, porque você ir para qualquer ilha é um voo internacional. Então eu ia, né, Santo Domingo, Miami, Jamaica, Kingston. Ou Nassau, lá que era Bahamas. Então, Bermudas, tudo bem. Conheci muita coisa, mas... era bastante desgastante. Claro que de aprendizado foi sensacional, porque tabaco tem a coisa de regulamentação e cada ilha é um país e você tem que pensar o tabaco, a legislação e como vender lá. Nossa. Tropicalizar em cada um desses países deve ser um puta desafio. É um puta desafio. E volume pequeno, e time pequeno. Também uma outra startup. Novamente, a gente vai escutando. Aí até a galera chegar e falar... Eu lembro que o nosso maior desafio lá era a Jamaica. E lá não dava. O posto era mais alto, meu produto era mais caro. Lá eles fumam um outro tipo de tabaco, porque tem uma influência de inglês. Não era o American Blend, era um tabaco que os ingleses fumam mais. Bom, tava tudo errado. Aí eu falei, dá para fazer tudo isso, só que a gente vai ter que ter fábrica lá, porque também a Jamaica participava do ALCA, o resto era do CARICOM, então a gente tinha um problema de imposto e os nossos produtos pagavam muito mais alto, então eu teria que produzir lá na Jamaica, que era uma época que já tinha tido spin-off, não podia importar dos Estados Unidos. Bom, resumo, conclusão, a gente chegou lá, eu falei pro meu chefe, que era um cara... muito difícil, um libanês muito difícil. E ele chegou e falou assim, não, ninguém vai aprovar. No final ele foi com o presidente da região, que era um cara que gostava de mim. Ele falou, não, se o André tá falando, vai para lá. Aí eu fiquei contente, só que ele falou, só que você tem que morar em Kingston. Não sei se vocês já foram para Kingston. Nunca Kingston fui. É uma cidade muito violenta, entendeu? Muito violenta mesmo. E assim... eles, quando você fala que você é brasileiro, eles te abraçam, mas até descobri que eu era brasileiro, cara, demorava um tempinho. Essa cara de gringuinho, tá na cara, pô. Tá na cara. Eu sofro do mesmo mal, fica tranquilo. No mesmo. Fica tranquilo. Nossa, eu acabei de ir pra Tanzânia agora no final do ano. E também, assim, até eu falar que eu era brasileiro, não, mas você tá tirando a gente, né? Não, eu sou realmente brasileiro. Aí a hora que é brasileiro, pô, Brasil. E assim, é 100% das pessoas. A primeira coisa que ela fala, Neymar! Não, total. Aí abrem, eles te abraçam. Exato. Sabendo. Mas até saber, eu lá visitando ponto de venda, loirinho, só que os caras achavam que era do FBI, sei lá o que é. Era desesperador. Porque tem duas Jamaicas. Tem Kingston, que é tudo isso que a gente está falando, mas tem Montego Bay e Ocho Rios, que é maravilhoso, entendeu? E que ali eles vendiam pra caramba lá, não precisava ir lá, não tinha problema. Só ficava em Kingston. Resorts ficam lá, né? Oi? Os resorts, né? Ficam lá. Não, é sensacional. Lá é a parte lúdica da Jamaica. Legal. Mas a Jamaica não é aquilo. A Jamaica é Kingston, que é 80% da população e tal. Bom, aí o que aconteceu é que, assim, eu larguei a carreira internacional. E a carreira internacional na Philip Morris, cara, é uma coisa diferente, entendeu? Eu nunca vi nada parecido com essas outras empresas que eu tinha trabalhado, mas muito convicto. Eu falei, cara, eu não vou morar em Kingston. Meus filhos naquela época eram muito pequenos, tinham... A Júlia, minha filha, tinha 3 anos, o Gustavo nem ia para a escola, assim, tinha uma atenção que eu precisava dar. Um ponto-chave para decidir. Falei, cara, não, isso aí não. E juro, até hoje não me arrependi zero. Aí liguei pro presidente do Brasil, eu falei, cara, Amâncio, um cara gente boa. Eu falei, Amâncio, eu não dou conta. Ele falou, tá bom, André, volta para cá que eu arrumo um lugar para você. Aí voltei pro Brasil, tive sorte, tive pessoas legais ali que me ampararam. E acabou me dando uma posição em marketing, depois me deu uma unidade de negócios de Rio de Janeiro para cima, que eu adorei, que eu já comecei a trabalhar como unidade de negócio, sendo responsável por P&L, que era alguma coisa que eu sempre gostei. E também uma outra startup, putz, vamos fazer o Projeto Brasília, 2% de market share, como a gente faz para virar 10%. Minas Gerais, 1% de market share, como a gente faz para virar 5%. Então, isso também tudo meio que do zero. Então, acho que realmente a startup sempre teve comigo, assim, aqui, lá.
Agora uma pergunta que eu nunca pude fazer isso para nenhum outro executivo, porque eu acho que ninguém passou por uma empresa assim, mas... E como é que era também o desafio de concorrer com o contrabando, né? Porque... Nossa, é monstruoso. O Brasil, qual é o grande problema do Brasil? Você tem fronteira seca. Sim. E o Paraguai é meio que institucionalizado, que tem muitas fábricas de tabaco. Tem umas 6 fábricas de tabaco. E lá, meia fábrica já atendia a população inteira. O que acontece? Todo esse cigarro, ele vinha de lá para cá. Eu não sei como é que tá hoje. Eu tô falando, na minha época chegou a... Quando eu saí, eram uns 20, 30, chegou a quase 50%. Parece que agora deu uma limpada de novo. Porque a fronteira seca é fácil fazer, tecnologia de tabaco já é fácil. Não é sofisticada. É papel, filtro e tabaco, entendeu? Não exige. Agora os equipamentos são todos iguais, então não tem muito o que fazer. E o preço, 1/3 do preço. Nem entendeu? compara, né? Nem compara. E o processo para fazer, na verdade, para pegar esse contrabando que envolve a Polícia Federal do país ou algo do gênero, é super custoso e geralmente já tem alguém que informa essa indústria que quando você chegar lá não tem nada e muitas vezes já foi transferido para outro lugar, né? Eu tô enganado. Como é muito dinheiro, é crime organizado, entendeu? É aquela coisa que tem muita gente envolvida. Né? Para vocês terem uma ideia, na minha época, uma carreta de Marlboro era $1 milhão, entendeu? Porque tem o imposto, essas coisas todas. Você pega um carrinho de pronta entrega, aquele carrinho era, sei lá, $200 mil, que o cara sai todo dia, entendeu? Então, assim, é muita grana concentrado num negócio muito pequeno, entendeu? Então, o cara pega isso aí, rouba e vende por 50% do preço e qualquer boteco compra, né? Claro, eu tô sendo generalista, claro que não. Mas... E isso é o que acabava acontecendo. Caramba. Bom, aí, assim, super me diverti lá, até que chegou um momento que, não podia, né? Eles não iam me expatriar de novo, porque o cara quis voltar, né? Então, não sei o quê. Aí bati no teto ali e fui... Aí que eu virei presidente da JV, da Mondelez com a BRF. Perfeito. Então, era uma JV dessas duas. Foi a primeira vez como número 1 mesmo? Número 1 mesmo foi ali. Foi aí depois que eu entrei no IPO. Não, mas assim, eu já estava vivendo... Eu vivi um pré-número 1. Porque no Caribe eu era número 1 das ilhas que eu cuidava. Nessa parte, que era uma parte grande do Brasil, de Rio de Janeiro para cima, também eu era número 1. Tipo, cuidando de P&L, marketing, finanças. Claro que não tinha todas as áreas. O que mudou quando eu entrei nessa JV foram basicamente 2 coisas. Eu fiquei responsável por fábrica e desenvolvimento de produto, que até então eu não era responsável, e também participava de uma reunião de conselho, afinal de contas era uma JV, né? Então tinha o Sherman de um lado, eu do outro, conselheiro de Mondelez, conselheiro de BRF, então era uma experiência nova, agora sem apresentar resultado a cada 3 meses. Eu vou ter que fazer um parênteses aqui, porque eu conversei com um executivo, inclusive na semana passada, que me trouxe os desafios que ele enfrenta liderando uma JV. Principalmente quando você tem 2 empresas muito grandes. Isso. Que passam por momentos financeiros, econômicos distintos, com culturas distintas. Acaba tendo que ser um papel não só de líder executivo, operacional, mas diplomático, né? Total. Assim, o que eu tive sorte, tá? Esse não foi um dos grandes desafios que eu tinha, porque eu tinha um cara muito... O Eli, na verdade, é um cara super conhecido, que montou aí muita coisa de food service que a gente vê aqui no Brasil, foi ele que montou através da BRF. E o Eli, era um cara muito sênior, me ajudava bastante. Então, a gente, assim, também tive um ano bom de resultado, também sempre facilita, quando você está entregando, tem menos perguntas. E aí a gente combinava tudo antes da reunião. Sim. Então, brigava antes, acertava antes e tal. E no dia oficial, porque aí estava todo mundo tal, a gente já falava as mesmas coisas e era meio que só para apertar a mão e tal. Que foi uma coisa que eu aprendi com eles, entendeu? Não teria ideia como é que manejava uma coisa dessa. E aí, naquela época, eles queriam vender a divisão que a gente estava e queriam dissolver a JV. Trabalhei um pouquinho nesse processo para dissolver a JV e comecei a ver esse mundo de startup. Falei, cara, acho que eu tenho tudo a ver com isso. Eu sempre fiz isso dentro das indústrias e tal. Que ano foi isso, mais ou menos, só para se situar? Foi há 6 anos atrás, 2017, foi quando eu saí dessa JV e fui atrás para montar a minha startup. Legal. E aí eu falei, cara,
não é possível que eu não faça uma coisa bem feita, tenho um monte de experiência, conheço todo mundo. Eu tinha entrado já no IPO, né? Então conheci um monte de investidor, Sim. conheci um monte de gente, sabia mais ou menos como é que investidor funcionava. Tem uma galera, eu tinha um fórum, um outro fórum, que agora eu troquei de fórum, que tinha uma galera, putz, que super me apoiou e pessoas assim super inteligentes, me apresentaram bastante gente. E aí acabou dando super certo. Tipo, captar dinheiro. A ideia era muito boa, porque eu entrei, era um aplicativo que ficava para o pequeno varejo, que era um marketplace, o pequeno varejo podia comprar. E também tinha uma outra funcionalidade de trade marketing, onde você olhava a exposição no ponto de venda, comprovava com foto, e o pequeno varejo recebia dinheiro e comprava. E a gente tinha montado um modelo 100% asset light. Então era só conexão, conectava pequeno varejo, que aprovava crédito voltava para a gente junto com o pedido, que entrava no RP da indústria, faturava no operador logístico, que já tinha uma escala grande, entregava em 48 horas. Super integrado. Perfeito, né? Você fala, cara, como isso não vai dar certo? Não deu. Tive 5 rodadas de investimento. 5? 5 rodadas de investimento. Mas chegou, era Seed, Series A? Não, era tudo... porque eu ia, voltava, era aquele dinheiro pro ano e a galera ainda acreditando, porque a ideia fazia todo sentido, né? Porque se comparasse, por exemplo, não tinha ainda o Bis da Ambev. Pô, Bis da Ambev, os caras compram o produto, põem no estoque, eles aprovam o crédito. Imagina, o que eles gastavam de dinheiro, eu falei, cara, o meu modelo é muito mais eficiente, eu consigo cobrar muito menos, assim. Então, tudo no papel era bonito. E eu tive grandes investidores, né? Então, Desculpa perguntar, não sei se pode responder. Quanto que você conseguiu levantar ao total? Ao total foi 20 milhões. Muito legal, cara. E em todas as rodadas. E, cara, eu tive um, assim, super investidor de banco, assim. Banco Itaú era o meu principal investidor. Ele tinha 50% da empresa e vários CEOs de várias empresas diferentes, que era a minha relação. Era o Smart Money, inclusive, então. Exatamente. Começou meio com Family and Friends, aí começou a entrar e quando entrou esse cara do Itaú, acabou entrando mais dinheiro e aí foi aí. Porque a ideia fazia sentido, a gente tinha indicadores importantes que mostravam que a coisa poderia dar certo. Mas no fim, eu precisava de um cliente grande para que isso virasse, quase consegui. Aí depois da 5ª rodada, os investidores olharam para mim e falaram, André, beleza, você tentou, mas... e acho que esse é um caso, que é um pouco do nosso tema, né? Nosso tema central, pelo menos. Exato. Teve algo aí que, de certa forma, foi um erro aprendido? Sem dúvida teve, né? Assim, acho que o erro mais relevante foi que eu subestimei essa parte das integrações. Integração, por exemplo, a integração agente com ponto de venda, tudo bem, estava feito. Com as empresas que davam crédito para a gente também era relativamente simples, que eles trabalham dessa forma. Exato. Agora, vai integrar no RP das indústrias. Sim. Cada um trabalha de um jeito. Então, eu fiz integração no SAP, cheguei a iniciar... cada um é de um jeito, né? Cada um opera... E mesmo assim, tem diferentes versões. SAP 1, SAP 2, SAP 3, TOTS 1, TOTS 2, TOTS... Putz, isso não é um negócio amigável. Ao contrário, integração é sempre traumático. Traumático, demorava muito tempo, custava, entendeu? Então todo mundo adorava quando eu fazia o primeiro pitch e tal. Não é isso, cara. É isso que vai ser. Assim, ainda falando com alguns amigos meus que são saudosistas da Cota Aqui, eles falam, André, a gente errou numa coisa, no tempo. A Cota Aqui vai vir depois dessas coisas que eles vão perceber. Eu falei, bom, acontece. É o que você falou, deu um exemplo interessante, que aliás foi um grande parceiro nosso por tempos aí da Bis, né? Então, putz, a gente participou desse processo todos aqui, não só aqui no Brasil, Estados Unidos, cara. Eu sou fã do que eles criaram ali. Eles, lógico, diferente da Cota Aqui, eles já começam com uma estrutura monstruosa, né? Nos lugares mais isolados do Brasil. Não, vendedor, CD, eles compram e revendem. Não, é uma outra história. Totalmente não dá para comparar. Não compara. Mas olha, então você ficou... Quantos anos demorou essas 5 rodadas? 6 anos, se a gente olhar... Porque teve um ano para montar, né? E tentar arrumar dinheiro. E depois mais 5 anos de operação mesmo. Cara, lógico que naquela época a tese dos venture capitals era diferente, claro, né? Era uma tese de, vamos ganhar market share
né? E depois a gente olha Sim. para revenue streamline. Sim. Hoje essa tese já está em um outro patamar, Isso, né? Isso. Então não sei se a experiência que você teve lá no passado vai ser a mesma de hoje, mas eu tenho certeza que vai colaborar. Qual que foi o seu maior desafio nesse roadshow? Para captar os dinheiros. Com a Cota Aqui, o maior desafio... Cara, o pitch era muito redondo e era sempre os resultados, assim. Eu tinha resultados qualitativos, entendeu? Eu aumentava muito o número de pontos de venda que aderiam à plataforma. Eu consegui ter 10 indústrias, mas 10 indústrias pequenas. Eu estava precisando colocar um atacarejo, aí coloquei um atacarejo com 2 lojas que dava mais trabalho do que lucro. Aí eu estava muito próximo a pegar um atacarejo desses grandões aí, e um regional forte que ficou me namorando um tempão e tal. A gente chegou a fazer vários testes, falando, não, André, é por aí mesmo, a gente vai te ajudar e tal. Aí no final foi o ano de 2023, que foi um ano mais difícil para os atacarejos. Sim. E aí eles falaram... Pra gente foi também, cara. Foi... Não, 23 foi complicado. Foi complicado. E aí ele falou, cara, não vai dar para entrar. Mas se eu colocasse um atacarejo, eu conseguia validar o modelo. Porque era muito barato. O meu custo fixo era muito barato. Que eu pagava praticamente salário de programador e uma equipe de vendas que eu tinha, entendeu? Era muito... Seu burn rate era saudável. Assim, era né? super. Então o pessoal falava, cara, não precisa muito. Você precisa pegar um cliente grande que vai virar. Sim. Entendeu? E eu fiquei nessa. Vai vir. Cara, eu fui até o último limite. Até o limite, sabe? Tanto é que eu cheguei pros caras e falei, ó, eles precisam assinar em 30 dias, mas acabou o dinheiro. Como é que a gente faz? Aí, assim, eu tive investidores muito parceiros. Falaram, André, a gente espera mais 30 dias e se faltar dinheiro a gente coloca. Eles me deram dinheiro para fechar a empresa. Caramba. Isso não existe. Entendeu? Isso não existe. Nossa. E assim, eu tenho muito... Como é que eu vou falar? Honra, privilégio de ter tido esse nível de investidores comigo. Porque senão ia sair endividado. Sim. Ainda, né? Ainda teria esse problema. Nossa, meu. E finalizando esse momento aí da sua vida, né, empreendedora, pelo menos até agora, né? O que você me fala de... Quais são as semelhanças entre sua vida executiva e empreendedora e quais foram as principais diferenças também? Putz, a velocidade, né? Eu acho que como executivo, cara, e adoro os executivos, fui executivo muito tempo da minha vida, você anda meio que a 80 km por hora. Como empreendedor, você tem que andar 180, entendeu? Mas assim, não é porque você quer, é porque você não tem escolha, entendeu? Então as estruturas permitem que você ande numa velocidade mais agradável, né? Porque tem muitas decisões compartilhadas, o mundo corporativo é muito grande. Eu, como presidente da JV lá, eu tomava decisões assim, óbvias, entendeu? Assim, não tinha um grande desafio intelectual, assim, porque você fica muito travado, né? Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo e tal. Agora, como executivo, como empreendedor, é uma lanchinha, meu amigo, que você tem que tomar decisão. Pô, será que café a gente vai tomar hoje, entendeu? São coisas assim muito básicas que eu acho que te dá uma lucidez muito grande no que funciona e do que não funciona, entendeu? Então, eu acho que do mérito que eu tive, assim, depois de sair desse mundo e entrar na Nautical, e a gente, em 8 meses, deixar a Nautical completamente diferente. Eu tenho visto, impressionante. Então, por causa disso. Então, assim, eu já vou nos problemas. Já fica mais fácil você identificar os problemas. E eu não sou nenhum gênio, eu sou uma pessoa mediana, fui um péssimo aluno, entendeu? Assim, de escola, essas coisas todas. Tem até um professor meu de matemática, o Edson, cara, uma pessoa super querida. Ele sabe todo mundo pelo nome, né? Olha que impressionante. Não, mas assim, são pessoas que me marcaram, né? Que legal. Porque, cara, o professor... E ele era um cara sensacional, conheço ele até hoje, assim, encontro com ele, e ele me fala... E ele era um cara, sabe, ele prestava atenção no burrinho, sabe? Acho que ele chegava comigo e falava, não, André, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. E eu conversei isso com ele depois. Eu falei, pô, Edson, você sabe, cara, você me ajudou muito, porque eu ia me achar um pé. Tirava 0 na prova dele, assim, mas o cara, assim, muito acolhedor, assim, né? Ele não ficava puxando o saco dos bons alunos, mas acho que ele focava... Os bons não precisavam de ajuda, talvez, né? Mas isso que o professor eu acho que Inato até precisa. é um tema para explorar em um outro, porque você vai tomar um episódio inteiro, mas é impressionante como
eu faço uma análise com a minha história também, as pessoas que eu acompanhei, as pessoas que eram os mais inteligentes ficaram para trás hoje, olhando para o futuro em termos de que conquistou, posição que conquistaram. É impressionante, cara. E não faz muito sentido, né, quando você é criança. Eu tenho muito caso parecido. Os que foram para colégios que não eram os melhores e foram, de certa forma, convidados a se retirar, etc e tal. Hoje são empresários bem-sucedidos, iniciaram com empreendimentos mais cedo. São bons cases aqui que a gente pode... Agora, aproveitando a consultoria grátis aqui, e vocês sempre pedem para a gente também trazer casos reais, né, para a gente também deixar aqui expostos os nossos erros, eu queria te fazer uma pergunta. O meu maior desafio quando eu fui empresário, né, errei 2 vezes para depois acertar na terceira, foi que eu não tinha mais alguém para me direcionar. Nem para você tá indo no caminho certo, ou você está indo pro, tem que fazer essa correção de rota. Diferente do mundo executivo, que você sempre tinha alguém para olhar para o lado, ou alguém que poderia dar algum direcionamento. Por que você acha que eu passei por isso? Então, justamente porque você não tem ninguém para te ajudar. Não tem o mentor e o gestor. Então, eu tive excelentes mentores, até quando eu estava na Cota aqui. Richard Barkinson também é um cara sensacional, presidente da Gaister durante muitos anos. Fora todas essas pessoas do fórum do IPO que me ajudavam e como pensar um pouco diferente. E você precisa dessas pessoas, até para falar, cara, para que você não vai daqui para frente, entendeu? Como tem outros que me falavam, não, calma, vamos ir tocando isso, mas é importante você ter algumas pessoas que você confia para você poder tomar as decisões difíceis e também as decisões mais fáceis. É muito difícil, muito solitário, principalmente numa startup pequena que eu tinha, que eu já cheguei a ter 50 pessoas, depois eu tive 16 pessoas, sabe? Sim. Tinha aquela coisa que você ficava aumentando e diminuindo o número de pessoas. E mentoria sempre foi uma coisa muito forte na minha vida. Então, no grupo do IPO de mentoria, eu tô lá desde sempre. Que então, demais. E o ponto forte, o que me ensinou a mentoria, que eu fui mentor muitas vezes, é esse negócio de você ter a escuta ativa. Né? E por coincidência, a gente teve avaliação de performance aqui na Nótico e muitos dos comentários que me deram positivos é esse negócio da escuta ativa. Né? De você estar realmente prestando atenção no que tá acontecendo. Eu diria que eu tenho um pouco de TDAH, mas vamos esquecer esse assunto. Mas assim, aqui, por exemplo, eu estou com vocês. Sim. E eu acho que isso faz muita diferença. E o outro ponto que eu acho que me ajudou a vida inteira, mas eu demorei para entender o valor disso, e eu acabei até construindo ao longo da minha vida, mas não dava o devido valor, são as relações. Então, assim, talvez isso seja mais importante que tudo, né? Você poder contar com pessoas que conhecem um assunto melhor do que você. E no meu caso, tem um monte de gente que conhece os assuntos melhor que eu. Então, tech, você teve que afundar, nunca conheci tech, é um ponto. E até hoje essas pessoas são referências. O Fábio Godoy, que hoje está no Visa, fazendo umas coisas malucas, é para ele que eu ligo. O Elcio, que é o que eu ligo para logística. Bom, o pessoal de marketing, vivo falando com eles, que foram pessoas que trabalharam comigo a vida inteira. Eu divido muito os meus problemas com pessoas que são melhores do que eu. Para tentar, pelo menos, não cair no erro básico, entendeu? E agora, tem algumas áreas que no final você se sente mais seguro, que são áreas um pouco de conforto. E essa sou eu que vou, entendeu? E assumo o risco, e bato no peito e vou. Isso não quer dizer que eu vou acertar, mas eu me sinto mais seguro em alguns temas. Por isso que eu acho que inteligência é um arco-íris de fato, entendeu? Porque aquelas pessoas que tiravam 10 na escola lá, estudei no Arquidiocesano, Colégio Marista, cara, assim, eles eram inteligentes para isso, para ir bem na prova, essas coisas todas. Não necessariamente o outro lado, né? Que eu tinha que ficar negociando com o meu professor a nota para nunca passar. Mas a negociação que você teve foi um ótimo skill que você aprendeu. Não, sem dúvida. A vida como ela é, né? Não, é completamente diferente, cara. Completamente diferente. E eu acho que naquela época a gente era exposto a mais coisa, né? Eu lembro que,
com 12 anos eu já pegava ônibus para ir para a escola. Sim, eu lembro até hoje, eu diviso Diadema 5106, voltava na Estação da Luz, 51, sempre morei ali no Paraíso. E assim, eu acho que a gente era exposto a mais coisas da vida, né? Eu lembro de ir na Santa Efigênia com 13, 14 anos. Cara, meus filhos, nada disso acontece, entendeu? Uma redoma, né, em volta, uma redoma. Meu filho, pegou metrô quando entrou na faculdade, ele tava preocupado com o mendigo no vagão. Eu falei, o mendigo é bonzinho, Gustavo, fica tranquilo, não tem problema com o mendigo, cara. Esse cara é o cara gente boa, não vai sofrer com ele. É diferente, mas assim, por outro lado, eu acho que até eles são mais preparados que a minha geração em algumas coisas da parte intelectual. Sim. E outras coisas que eles acabaram aprendendo. Cara, não existe fórmula. Tem um certo. Cara, e cada geração acaba te ensinando outras coisas também. Eles são com muito menos preconceitos. Total. Entendeu? São muito mais abertos. Então eu aprendo muito com eles isso. Que legal. Eu acho que é tarefa de todos nós, né? Independente de que posição que você tá, sempre sermos humildes, né? E Total. treináveis. Eu acho que desde o estagiário ou até um filho pode te ensinar, né? Eu acho que esse é um dos pontos principais. Bom, agora eu sei que vocês já devem estar... mas e aí, Inótico? Cara, como é que veio esse convite? Então, imagina, eu tinha fechado a empresa em outubro, deu aquele frio na barriga, eu falei, cara, quem é que vai me contratar? O que eu vou fazer? Eu falei, bom, um caminho natural, se tivesse dinheiro disponível no mercado, era abrir uma outra startup. Eu falei, mas como é que eu vou abrir? Os juros aumentando, dinheiro seco, não tinha mais nada. Foi no ano de 2023. 23? Puta. Não, acabou, secou o época dinheiro. de layoff Não, e tal. acabou, Cara, acabou. Ninguém nem falava, assim. Os caras conversavam comigo, mas para tentar me animar. Aí tem um grande amigo meu que tem o Lars, que tem a Kelco, que é uma empresa de pet food. A gente, aliás, graças a ele, entrei no IPO, é um amigo da época aí de refinações. Eu sou cliente da Kelco. Então, e ele falou, cara, tem uns projetos, ele queria até me chamar para trabalhar com ele, mas no final tava na cota aqui, no final tem uns projetos aí, cara, toca esses projetos e tal. Eu comecei a fazer uns projetos ali com ele, até que em dezembro... bem no meio que eu estava tocando os projetos, me ligou um concorrente seu, um hunter. Um parceiro, um parceiro seu. E ele falou, putz, André, né, vocês conhecem a gente desde sempre, né? Ele falou, cara, tô com uma vaga aqui, ele não abriu a empresa. Ele falou, cara, é muito difícil achar esse executivo, mas não tô vendo nenhum que consiga ter o que você tem. Porque esse negócio de empresa de consumo, ter tido uma startup, cara, você é o cara para esse negócio. Como eu já me conhecia há muito tempo, falando, André, os caras querem que eu arrume mais 3 caras, mas eu tenho certeza que é você. E ele já deu a letra em dezembro, no final, passou todo o processo. Em fevereiro eles já tinham me falado que eu tinha sido escolhido. Foi muito rápido, processo, fevereiro, março, assim, tanto é que eu entrei 1º de abril. Eu lembro que final de fevereiro, começo de março, a gente já bateu o martelo, e eu acabei entrando 1º de abril. Em que momento você pegou a Nótico quando você entrou? Em que sentido? Em todos, assim, desde penetração de mercado, financeiro, P&D, enfim. Cara, assim, eu tinha vivido startup. Então eu falei, cara, eu vou ter que pegar isso muito rápido, e eu não sabia nada, tive que conhecer isso do zero. E tem algumas metodologias, né, que você aprende no passado. Tem uma que eu adoro, que chama Steps. Na verdade, quem inventou isso foi a Kraft Heinz no passado. Quando a Philip Morris comprou a Kraft, eles gostaram tanto da metodologia que colocaram no mundo inteiro. E sempre eu fiz, que ela é ótima para você conhecer a empresa e também acaba funcionando como uma ferramenta de comunicação. Fiz o primeiro Steps do jeito que dava, com as informações que tinham. O pessoal ficou olhando para mim, Gabi, que está aqui, estava lá naquela época, falou, o que esse maluco está tentando fazer? Mas de alguma forma, eu queria ver aonde estavam as grandes oportunidades, onde a gente estava perdendo muito dinheiro, e tentar fechar isso o mais rápido possível. E também, tudo na vida tem sorte, né? Então tem o Thiago, o financeiro da Nótica, o CEO da Nótica, que ele já estava lá há 5 anos, já sabia as confusões que tinham dado, já entendia o que tinha que fazer para ajudar. Assim, fiquei colado nele, a gente acabou... tendo até muito estresse com o pessoal, né, de fora. Sim. Porque a gente tinha que se abraçar e tentar fazer alguma coisa junto. Tive suporte
do resto do time. A gente teve a felicidade de, em dezembro, putz, assim, a gente entregou tudo. A gente entregou o resultado em real, em dólar não, porque... motivos óbvios, né? Motivos óbvios. A gente, melhorou pra caramba o cash burn, né? O caixa, de forma importante. E os resultados, a gente virou a segunda marca de Not Milk em São Paulo, a terceira no Brasil. Lançamos o Not Shake, que acabou sendo um produto com um diferencial muito importante. Aliás, né? A gente adorei, viu? Não percam, vale a pena provar. No mundo proteico com baixo carboidrato é só a gente, né? Então, enquanto os inimigos aí tem 20 gramas de carboidrato, a gente tem 3,5 gramas. Então, isso é um diferencial importante, mas também precisa ser muito divulgado. E tiveram algumas surpresas boas. O nosso Not Cream, que é o creme de leite, a gente fez poucas coisas, poucas iniciativas e também recorde de share. Então, recorde de share em shake, recorde de share em creme, recorde de share em milk. E a galera se matou de trabalhar, né? Não foi um ano fácil para ninguém. Eu lembro que o produto que eu mais gostava, para quem não me conhece, a minha esposa trabalhou na Nótico lá atrás também, então eu conheço um pouquinho da história. E eu fui eu servia de cobaia para experimentar alguns produtos em casa e eu adorava o sorvete de vocês. Não, é sensacional. Todos os produtos da Nótico, assim, o sabor pra gente é prioridade no mundo inteiro. Então, porque assim, no final, qual é a proposta da Nótico? É você trazer um produto saudável. Mais saudável do que você consome agora. Então, assim, se você consome o leite animal e você quer aí melhorar seu colesterol ou você tem algum tipo de intolerância, vai pro nosso. Não quer dizer que você precisa consumir o nosso sempre. Você pode a gente tem muito consumidor flex, que ele continua ainda tomando leite de vez em quando e o outro durante a semana para melhorar o exame, melhorar o colesterol e tem algum tipo de intolerância à lactose. Esse é um consumidor nosso. Da mesma forma, o Not Shake. O Not Shake, na verdade, quando todo mundo conhece, eles acabam preferindo, porque como o carboidrato é muito baixo... Sim. Nossa, ele falou, eu prefiro tomar isso aqui, porque eu tenho a entrega da proteína que todo mundo precisa, com baixo carboidrato, não precisa enganar. E não é que a Nótico é contra carboidrato. Eu adoro carboidrato, mas vamos escolher, né? Sei lá, o pãozinho da manhã é um carboidrato mais gostoso de consumir, ou uma boa massa. Pasta, exato. Exatamente, do que esse que você tem que colocar no lanche da tarde. Vamos ter entrega da proteína com um pouco carboidrato. Você falou você tem muito cliente flex, né? Quem que é a persona alvo da Nótico hoje? É uma boa pergunta, né? Os nossos consumidores, eles são mais jovens, porque como tem essa pegada de produto à base de planta, então naturalmente você pega o pessoal que tem uma cabeça mais aberta, produto sustentável, esse tipo de coisa. Mas então são eles que levam para casa. Né? Então, a galera da minha geração falou, André, eu nunca ouvi falar na sua empresa. Eu falei, não, mas pergunta pro seu filho. Normalmente o filho dele sabe e ele acaba levando para casa, aí o pai lê e acaba consumindo o nosso produto. A gente teve uma mudança muito grande na época da pandemia, que as pessoas começaram a ler mais rótulo, né? E hoje tem essa história dos selos, que não tinha antes. Sim. Então tá todo mundo alto açúcar, alto não sei o quê. Exatamente. E a Nótico, ela já nasceu desse jeito. Produto sem selo, entendeu? E isso acabou ajudando a gente para muita coisa, né? Na verdade, a Nótico, ela não nasceu com a ideia de ser um B2C. Ela nasceu com a ideia de ser um B2B, porque por causa da inteligência artificial. Então ela chegava nas empresas grandes, né, essas Nestlé da vida e tal, e aí chegava, eu tenho uma coisa aqui que eu consigo desenvolver produto muito rápido, né, que é o que a gente falou lá no spoiler. Então enquanto eles demoram de 18 a 36 meses, a gente faz muito mais rápido. Só que, ninguém acreditava. Porque, como uma startup vai fazer uma coisa melhor do que uma Mondelez, uma Nestlé, essas empresas grandes. E aí eles tiveram que, virar o negócio e falar, cara, então vamos fazer o nosso portfólio. Eles tiveram muito aporte de dinheiro, conseguiram fazer isso e vamos provar que a gente consegue fazer produto com a inteligência artificial e realmente produto disruptivo, revolucionário, coisa diferente. Foi a entrega deles. Então, e aí agora, tem um ano só, isso começou ano passado, falou, tá vendo? A gente sabe fazer. Agora, como é que eu faço aí? O que você precisa? Aí todos eles, preciso tirar o açúcar, preciso tirar o sal, preciso tirar a gordura. Eu falei, deixa com a gente, entendeu? E com isso a gente já está fechando contratos importantes em empresa B2B. Assim, considerando aí tudo white label daí. Deles. Assim, é um outro business, é uma outra forma de cobrar. E
E isso vai ser É bom, seguramente né? Aumentar revenue streams é sempre importante, né? Não, sem Puta, dúvida. Que interessante. Então a gente tem o B2C, que é o nosso monstruário, que a gente prova que as coisas funcionam, e o B2B. Agora, sabe uma coisa que eu acho muito interessante da Nótico? Eu cheguei uma vez, acho que eu falei com o Martin, né? Que eu acho que é o Matias. Matias, é. Ele fez hoje um town hall com a gente aqui no Brasil. Ah, é? Coincidentemente. Ele tá aí? Pô. É. Eu acho que é impressionante como eles conseguiram começar a usar IA no momento que ninguém falava de IA, né? Então. E fazer um go-to-market com IA. Eu acho isso muito louvável. Não, muito louvável. Ele, assim, quando você olha a história da Nótico, não tem ninguém que não se encante. Assim, eu levo hoje estava um cliente lá almoçando com a gente, e quando você começa a explicar no detalhe como é que funciona a plataforma, como é que a gente opera, todo mundo fica assim, fala, meu Deus, como isso é possível? Porque assim, a gente tem, o Giuseppe, na verdade, são 4 grandes plataformas. E falando de uma forma bem simples, a primeira plataforma é que a gente chama de Concept Quant, que ali é o trabalho que eu, como gerente de produto, demorava 6 meses para fazer. Em 5 minutos a gente desenvolve um produto, entendeu? Um dia vocês forem lá, eu mostro essa parte aí. Depois, só que a gente já sabe que esse produto a gente vai conseguir desenvolver. E depois vai para uma outra plataforma, que quem usa essa plataforma é o chefe de cozinha e depois as engenheiras de alimento. E o chefe de cozinha lá vai fazendo de uma forma artesanal o produto, sempre falando com o Giuseppe, e depois o produto ficou bom, vai para o laboratório com as engenheiras de alimento para a gente fazer isso em escala industrial. Quando a gente... O output dessa outra plataforma é 10 elevado a 23 possíveis combinações de receitas, né? E aí a gente vai para uma terceira plataforma que chama Synthesis, e essa plataforma ela pega esse mundaréu de possibilidades e reduz para 16 com 80% de assertividade. Para finalmente a gente poder fazer aí o ajuste fino numa quarta plataforma, que é a mais nova, que você consegue acertar aroma, textura, entendeu? Deixar aí é incrível. Que demais. Assim, sendo prático, quando o Giuseppe era um menino, sei lá, de 2 anos, a gente conseguiu fazer uma maionese que não existia, né? A Not Mayo, sem ovo, Sim. Que não existia, em 18 meses. Demorou bastante tempo. O ano passado, a gente fez um chocolate em 5 meses e um sorvete em 6 semanas, sem nunca ter feito um chocolate na vida. Então, assim, é um outro mundo. Resumo disso tudo é que uma cultura para inovar tem que incentivar a, claro, testar e errar, né? Sim. Sim. Como implantar isso, né? Sim. Agora, ao mesmo tempo, o capital não acabou só para a Cota aqui, né? Acabou para a Nótico e para todas as empresas. Então, assim, a gente teve que fazer uma mudança importante, né? De focar rentabilidade, de ser mais assertivo nas entregas. Tem que ser produto disruptivo, tudo, mas tem que ser produto que tenha rentabilidade. Então, o jogo ficou mais desafiador. Ficou. Mais profissional, né? Mais profissional. Mas, cara... E eu posso falar uma coisa? É lógico que a gente surfou também a onda das startups e foi muito bom pra gente e continua acreditando muito em startups, mas a grande verdade é que essa baixada de bola que o mercado deu, o mercado as pessoas estavam precisando. Sim. Porque a gente estava vivendo coisas... Sim. Pô, eu cheguei a ver pessoas recebendo rodadas com múltiplos de 20 vezes, cara. Sim. Aí eu vi do dia pra noite isso aí, o cara tendo que fazer por 2, 3 para não quebrar no dia seguinte. E ainda tem, né, Phil? Eu acho que agora o desaforo, o dinheiro tá aceitando menos desaforo e cada vez menos, porque já vi casos de querem estruturar banco com tantos milhões. Você sabe que para estruturar um banco você precisa de 250 milhões, então quem acreditou que com 25 milhões, né, quem foram os executivos, enfim, é muita história aqui. Teve muita história, teve muita gente que se beneficiou, que ganhou muito dinheiro, teve muita gente também que acabou fazendo a coisa certa. Sim. Então, a gente tem de tudo. Assim, a Amazon é um grande exemplo, porque ela pegou o começo de tudo, né? O dinheiro sempre foi barato durante muitos anos e ela acabou se tornando, pela quantidade de dinheiro que recebeu e pela eficiência dos executivos lá naquela época e do Bezos, né, que é um cara admirável,
Não tem concorrente nos Estados Unidos. Fora dos Estados Unidos está cheio, mas nos Estados Unidos não tem concorrente, porque a grana que eles receberam e a eficiência que eles tiveram, eles revolucionaram lá, aquilo lá. Enfim, deu de tudo. Impressionante, mas assim, eu conheço um pouquinho da metodologia que eles criaram lá interna, inclusive, de avaliação, de como que eles conduzem os executivos, como é que é o crescimento. Cara, um negócio que a gente está nesse mundo há bastante tempo, eu não conheço outra empresa que faz no nível de detalhe que a Amazon faz. Então, mas é uma empresa americana e vai continuar sendo uma empresa americana, Sim. entendeu? Assim, quando a gente começa a ver as operações deles fora dos Estados Unidos, em nenhum lugar eles conseguem ser tão bom quanto eles são nos Estados Unidos. É fato. Tanto é que eu sei, em Dubai, Emirados Árabes, você tem um concorrente muito forte que entrega em 10 minutos o que você precisar, da coisa mais complexa, mais simples. Aqui a gente tem o famoso Mercado Livre, que ainda Sim, é um sim. monstro, Não, é um né? monstro, Puta, é um meu, monstro. Até estive adoro lá há isso. 2 semanas, assim, fiquei encantado com eles. O parque deles é incrível, Nossa, né? Ali em Osasco. É maravilhoso. Incrível, adorei. É um super parceiro nosso. A gente tem um monte de planos bons. E mesmo eles estão preocupados, porque esse jogo não acabou, né? Agora tem os asiáticos que chegam aqui com... Shopee, AliExpress. Nossa, e com um produto bom e com eficiência logística. Ou Preço. seja, a gente não sabe quando e como isso vai acabar. Tem muito jogo aí pra frente, entendeu? Não tá definido. Mas é a beleza do negócio, Isso é uma né? A coisa beleza boa. da vida. É isso aí. Né? Agora, a Nautico foi pioneira em plant-based no Brasil? Putz, não sei. Você sabe, Gabi? Perguntas aos universitários. Não tem ideia. Eu acho que depende muito da categoria, tá? Porque, por exemplo, quando a gente fala de carnes, a pioneira é a Fazenda Futuro. Agora, quando a gente fala de leites, veio aí tal da castanha, a gente... Então, assim, pioneira, eu não sei, mas... O shake, imagino que foram vocês também, né? Eu acho que alguns produtos sim, eu conheço muito a Bio2, que também... Eu já diria que sim, porque se você parar pra ver outros, a maioria das pessoas nem sabe que existem, né? Isso, legal. É difícil alguém saber da Nude e tudo mais. Depois eu vou colocar aqui pedir para colocar na descrição aqui quem foi a nossa universitária aqui que nos ajudou aqui com essa pergunta. Então, mas assim, com certeza nós somos os pioneiros em lançar produto com inteligência artificial. Isso é tranquilo. Isso a gente está muito, muito tranquilo com isso. E é difícil até nós nos compararmos com as outras indústrias de consumo, porque a gente não tem fábrica, a gente faz coisa com desenvolvimento de produto. É um outro bicho. Entendeu? E eu falo isso para os meus clientes. Fala, pô, mas você não tem dinheiro pro seu concorrente? Não, porque eu sou uma food tech. É diferente, cara. Eu sou disruptivo. Eu posso fazer coisa que ninguém deles consegue fazer. Só que eu não tenho a verba que eles têm. Exato. Entendeu? Exato. Você tem que controlar o caixa ali. Total. Você não tem como pegar e fazer tanta coisa tão rápido, né? Eu queria te fazer uma pergunta que eu sempre faço. E agora... tá fazendo um parênteses de novo. Se você pudesse colocar em porcentagem o quanto da sua vida, do seu sucesso, foi sorte e o quanto foi hard working. Cara, tricky. Vamos colocar numa perspectiva diferente. Assim, eu sempre gostei muito do que eu faço, então nunca foi uma dor para mim trabalhar, assim, sabe? Eu nunca tive aquela crise de domingo. Eu tinha quando eu tava na escola. Nossa, domingo passava o Fantástico, eu começava a passar mal. Agora, no trabalho, eu nunca tive. Na verdade, assim, essa adrenalina de fazer coisa diferente, coisa nova, isso sempre eu gostei. Mas o fator sorte, ele é muito importante. Porque as oportunidades vão aparecendo, você vai pegando as oportunidades, mas você nunca sabe se a oportunidade que você está pegando é a melhor de todas. Sim. E às vezes você pode pegar uma que você não goste. Por exemplo, essa que eu fui expatriado. Eu achei, resolvi minha vida, vou morar fora, cada ano em um país, era uma coisa que eu mais queria. E de repente, cara, peguei um chefe... que não dava para conviver, um país complicado. Eu falei, cara, acabou, não é isso, não deu certo. Tem que viver, às vezes errar, falhar. E família no meio, você começa a envolver um monte de gente juntos. A mesma coisa aconteceu quando eu abri a minha startup, sabe? Também você
né? No final, executivo tem aquela coisa, salarinho, bônus, tal, que é uma coisa agradável, né? E fala, cara, agora você não tem mais isso, você tem que fazer a coisa acontecer. Então, sei lá, volta na coisa da relação. Eu acho que, que as pessoas que se relacionam bem e conseguem, sei lá, tirar muita coisa disso, eu acho que elas acabam tendo mais sorte. Eu concordo com você. Eu acho que a sorte ela é muito importante, mas eu acho que é o que você faz com a sorte, né? Eu acho que é isso que define a carreira, de verdade. Agora, uma pergunta aí, vai ser minha última pergunta sobre Nótico, né? Depois eu quero falar um pouquinho de você. O que você pode abrir pra gente que são os planos pro futuro da Nótico? Aqui no Brasil, pelo menos. Aqui no Brasil, a gente está muito focado em rentabilidade. Então, a gente tem algumas coisas muito interessantes que vão acontecer. Vamos ter aí alguma... Vou dar um spoiler, vai, porque já está quase para adoramos spoilers. A gente vai ter um revamp aí de Milk, que já está chegando, de Not Milk, que eu acho que é legal. A gente está focando muito nos distribuidores, então a gente está criando uma rede de distribuidor. E também tem um outro trabalho muito importante que a gente está fazendo na Nótico Brasil, que é essa parte de pessoas, porque são elas que fazem tudo. A Nótico não é Not Milk, não é Not Shake, não é Not Mile. A Nótico são as pessoas que estão lá. E a gente tem que fazer muita coisa, sabe? E esse está sendo um outro foco importante. Essas vão ser os 3 principais focos da Nótico Brasil nesse ano. Que demais. Fico feliz de escutar de um líder tão importante essa dedicação e olhar genuíno para as pessoas, porque, de fato, a gente sabe o quão importante é e o quão sem isso a gente não consegue chegar em nada. Porém, para quem não está nessa posição, acha que pessoas como você só olham para o financeiro, e não é bem por aí, né? O financeiro só é resultado de pessoas muito engajadas. Isso, mas isso não quer dizer que eu tô ileso. Preciso fazer muita coisa aí, né? Nunca vai estar. Nunca vai estar. Exatamente. Você quer fazer uma pergunta? André, acho que serve para a turma jovem, né? Que também muito nos assiste, assim como pessoas muito seniors. O que o André de hoje, você, né, falaria para o André nos primeiros anos de carreira, mas principalmente no sentido de falhar e seguir em frente? Cara, é uma excelente pergunta. Já me perguntaram isso outras vezes, já fiz esse autoexercício. E eu ia chegar para esse André e falar, meu amigo, vai dar um monte de confusão, vai dar um monte de coisa errada, a sua carreira não vai ser assim, crescimento todo ano, entendeu? Que eu achava que tinha que ser, porque eu trabalho tanto, eu me dedico tanto, não é possível que isso não aconteça. Então eu falava, segura a peruca aí, que vai ter muitos, né, ups and downs, oscilações ao longo da sua vida, mas se você manter a fé que você tem e que você acredita, uma hora isso encaixa, entendeu? Então eu falaria isso para ele. Então, não seja tão ansioso, entendeu? Relaxa. Ansiedade, nem somos ansiosos, né? De natureza. Exatamente. Você tá falando com 2 pessoas extremamente ansiosas também. Então, eu acho que eu melhorei, mas mesmo assim, às vezes me chamam de ansioso. Mas eu melhorei bastante, cara. Uma prática contínua, né? Hoje Você fala muito da escuta ativa, né? Isso acho que cada vez mais. Hoje as pessoas tiram muitas conclusões precipitadas, são um pouco incipientes na informação e já querem lacrar, né? O que muito faz hoje, já publicar coisas sem profundidade. Agora, já que a gente voltou pro André do passado, né? A gente está falando de pessoas iniciando carreira. Que dica ou visão você deixa para os nossos espectadores que estão iniciando carreira, seja como executivo, seja como empreendedor? O que você acha que vai ser determinante para que eles consigam prosperar dentro do seu futuro profissional? Eu vou falar o que eu falo para os meus filhos, né? Minha filha tá no 4º ano de Direito, já fez 2 estágios, e meu filho estava fazendo Direito, entrou em Administração. Para minha filha, que já está trabalhando, eu acho que é importante você
trabalhar para ver se gosta. Então, assim, faz a coisa, entendeu? Faz, vive e tem uma resiliência, entendeu? Assim, é uma geração que acaba não tendo tanta resiliência, e aí eu não gostei, imediatista, e acaba não entendendo o contexto inteiro. Então, assim, o que eu falo muito para a Júlia, conversa com as pessoas, entende como é que funciona. Se você acha que você vai gostar, faz, põe a mão na massa, vai vir um monte de coisa errada, vai ser sempre diferente do que você imaginou, mas fica pelo menos um ano, até você ter certeza que realmente você não gosta daquilo. E de fato aconteceu. Ela trabalhou direito tributário um ano e falou, cara, isso é chato demais, pai, eu vou sair, eu não aguento mais. E eu consigo entender. Pô, eu também. Entendeu? Mas tem propriedade. Mas ela ficou um ano e tirou 10 na prova de direito tributário ali da PUC. Eu falei, cara, beleza, já pronto, acertou. Acabou o problema. Sim. Entendeu? E agora tá tentando buscar outra coisa. Talvez nem seja mais direito, seja outra coisa, mas ela tá procurando alguma coisa que ela goste. Claro que isso depende da sua condição financeira, entendeu? Às vezes você não tem escolha, entendeu? Então, assim, cara, eu, por exemplo, paguei minha faculdade, então eu tinha que fazer as coisas acontecerem, entendeu? Então, fui muito mais resiliente do que minha filha, que ela não precisa ser tão resiliente quanto eu fui. Então, isso é tudo muito relativo. Eu vejo que, sabe, essa história que às vezes taxam a geração, né, Z, de ser muito volátil, que só está querendo, né, propósito e 100% híbrido, e 100% remoto, aquela coisa toda. Cara, se você pega uma pessoa que mora mais longe, tem menos recurso financeiro, esse discurso não aparece na mesa, entendeu? Aparece para as pessoas que são mais privilegiadas. Então, eu acho que a gente tem que ponderar isso aí, porque as pessoas que têm mais privilegiadas acabam tendo mais voz, e a gente acaba ouvindo mais disso aí. Então, falam de uma geração que eu acho que é uma parte da geração, que influencia muito as outras, mas eu não acredito que isso seja super, todo mundo. Olha, se a gente fosse falar disso, eu com certeza acredito que, primeiro, talvez teria um tipo de cancelamento, porque hoje... Eu sempre acreditei muito no trabalho presencial, sabe, cara? Eu acho que o quanto você cresce passando calor em reunião, na frente de um cliente, na frente de um executivo importante, o quanto você amadurece, as oportunidades de você escutar as pessoas mais seniors ao seu lado e principalmente eu acho que a empresa, estando as pessoas no escritório, ela se torna mais criativa. Por quê? Porque naquele momento de eureka, num café, alguma coisa, e vamos fazer dessa forma? Que tal? Desculpa, no virtual, você não vai pegar, chamar no Teams, perguntar, fala, viu, tô só te chamando para falar... E tem a questão sensorial, né? Para um gestor, isso, para desenvolver pessoas, é muito importante, fundamental. Eu acho que isso é uma reflexão que a gente tem o tempo inteiro, a gente fica conversando. Eu acho que cultura você só consegue construir presencialmente. Porque como é que você se conecta com as pessoas? No final, claro, tem afinidades, mas é muito pela vulnerabilidade. Entendeu? Quando você começa a ver a pessoa do seu lado que está vivendo uma situação difícil que você já viveu, que pode ser com filho, com marido, com mulher, seja lá qual for, essas coisas conectam. E é mais difícil você ter essa conexão virtualmente, né? Então, na Nótico, por exemplo, a gente tem uma regra lá que terça, quarta e quinta todo mundo. Porque teve uma época que cada um ia um dia. Eu falei, gente, não vai dar. Se cada um for um dia, no dia que quiser, os 3 dias da semana, no dia que quiser, não vamos estar junto. Então, terça, quarta e quinta, vamos estar junto, né? Claro, pessoal, a Nótico nasceu na época da pandemia. Então, imagina, muita gente era daquela época. Pô, mas eu não vim para essa empresa desse jeito e tal. Eu falei, gente, a gente está numa situação bastante desafiadora. Se a gente não se falar e a gente não estiver junto e ficar trocando, que é exatamente o que você falou, a coisa não vai funcionar. Então, a gente tem terça, quarta e quinta todo mundo. Segunda-feira, aí eu preciso preencher a segunda e a sexta. Aí segunda-feira eu faço reunião do MT, então, na verdade, os heads de cada função fazem reunião comigo nesse dia. E quando quer fazer um one-to-one é sempre segunda ou sexta, porque terça, quarta e quinta não dá. E na sexta a gente tem feito visita a campo a cada 15 dias. Então, com isso eu consigo mais ou menos. Aí eu fico convencendo a Gabi e Dudu a fazer as festas na quinta, ou na sexta, ou na segunda, para poder fazer com que a galera vá. Mas é um pouco isso, né? Como é que a gente faz com que as pessoas
entendam da importância disso, né? Porque é difícil, parece que você tá sendo chato. Não, todo mundo tem que ir. Não, cara, não é esse o ponto. O ponto é, olha o tanto de coisa que a gente tem que fazer. Se a gente não fizer isso juntos, vai demorar muito mais tempo. Com toda certeza, cara. Com toda certeza. Agora, ele tá sendo bem humilde aqui. A gente foi visitá-lo numa sexta-feira. E mesmo não sendo um dia obrigatório, pelo que você está falando, a gente viu bastante pessoas lá dentro, né? Cara, foi uma exceção. Eu sei que sexta-feira você foi. Eu acho que tinha alguma coisa que você preparou ali de atração. Pode ter sido alguma coisa da Gabi aí que ela preparou e a galera tava lá. Eu vou aqui para minha última pergunta, que eu sempre faço. Tem alguma indicação de filme, livro, série, para quem está nos assistindo? Tem 2 livros que eu sempre falo que foram muito importantes para mim, nada a ver com livros de negócio. Um é Humanidades, que eu não lembro quem escreveu, mas foi o holandês. E ele faz a gente botar fé na humanidade mesmo, nas pessoas, entendeu? Humanidades. Que o mundo é muito solidário. Assim, na verdade, o cara que escreveu esse livro, ele ficou 2 anos sem ver jornal, sem ver televisão, para ele poder... assim, conseguir vender a tese dele que o ser humano é muito mais do bem do que do mal. Então, e eu acho que faz todo sentido, senão a gente teria implodido como população, sim, né? Então esse é muito bom. Para entender esse enredo, ele ficou tendo uma vida normal, mas sem interação com mídias. Sem interação com mídia, porque senão ele poderia se influenciar negativamente, porque o que a mídia vende, né? Catástrofe, desastre, o avião que cai, não sei o que. Isso, na verdade, é 2% dos eventos. 98% dos eventos são coisas boas, mas vender coisa boa não dá ibope. Vender que seu casamento tá maravilhoso, vender que seus filhos estão todos perfeitos e que... Não existe isso. Aquela máxima, um cliente dá um prejuízo de, mesmo comparado a 10 pessoas falando bem, né? Eu acho que um cliente falando mal é muito pior do que 10 falando bem. E um outro livro que também, cara, foi revolucionário para mim, A Mente Moralista, que ele explica muito, sabe essa coisa da polarização que a gente está vivendo, de direita e esquerda? Sim. E, pô, eu tenho pessoas que eu tenho profunda admiração, que eles são extremistas de um lado, extremistas de outro, e eu queria entender a cabeça dessas pessoas. Esse livro, nossa, fica muito claro por que isso não acontece só no Brasil, no mundo inteiro, né? Sim. Por que o da esquerda é de esquerda? Porque tem valores bonitos que ele defende, de igualdade, de justiça, que é a galera mais da esquerda. E do lado direito também ele defende valores bonitos, a família, a solidariedade. Tem umas coisas interessantes do lado de cá e do lado de cá, e do lado de lá, que faz com que as pessoas sejam de um time ou de outro. E infelizmente a gente tem um percentual pequeno da população que olha os dois e fala, gente, o mundo não é 100% isso, nem 100% isso. É uma mistura dos dois. E para isso acontecer, vocês precisam se falar. Entendeu? Porque, cara, o Brasil é um país pobre. Claro que precisa ter coisa de esquerda num plano de governo e claro que você precisa ter coisa de direita, né? E qual que é o peso que você vai dar disso tudo? Então isso, deixa a gente um pouco mais lúcido. Mas você sabe que, assim, você tocou num ponto fundamental. Eu tenho um grande amigo, um padrinho realmente, que ele tem posições políticas completamente distintas da minha. Mas, até uns 2 anos atrás, a gente sentava para tomar um vinho e a palavra que você mais escutava era, poxa, olhando para esse lado, realmente, olha, não tinha toda essa dimensão. Então, ou seja, era um papo humilde com muito aprendizado. Hoje, e eu acho que isso também não é só no Brasil, que nem você falou, é no mundo inteiro, as pessoas estão meio que não pode nem escutar o outro lado, né? Então, essa falta da comunicação é um mal gigante. Isso. Muito obrigado. Não, deixa eu terminar. E por favor. Quem me fez ler mais e olhar isso outros é minha namorada, na verdade, a gente já está há 5 anos juntos, a Gabriela, então... É importante porque veio dela essa parte, legal. É importante mencionar. Até porque ninguém tem sucesso sozinho, né? Acho que essa é uma máxima muito importante. Ninguém consegue descolar o perfil profissional, executivo, do perfil pessoal, né? Você não tem como descolar isso. Luba, você tem alguma pergunta final? Não, foi ótimo. Ainda mais o fim com os livros que os dois são de
que de grande interesse meu e vou a gente vai ter E depois que ler. Depois me Vai fala ter o que que ler. Vou fazer o fio ler também, que tem Isso, certeza que Com vai. certeza, com Vai ser certeza. Pessoal, então chegamos ao fim de mais um Findcast. Espero que vocês tenham gostado bastante desse bate-papo aqui, descontraído, tão genuíno e que imagino que ao Luba também, a mim me inspirou muito. Sim. E espero que inspire a todos vocês que estão nos assistindo. Muito obrigado por sempre estarem nos apoiando, comentando, curtindo. Compartilhe com o seu amigo que você acredita que faz sentido escutar essa história de superação, aqui essa história de sucesso. E é isso, pessoal. André, eu queria, antes de finalizar, te agradecer muito. Te agradecer por ter aceito esse convite. Foi um prazer enorme estar aqui ao seu lado. É uma honra muito grande. Eu admiro não só a Nótico, mas admiro muito você, apesar de a gente ter se falado poucas vezes. E queria deixar um espaço agora aqui para você também se despedir do nosso público. E caso você queira fazer ou deixar alguma palavra final, né, para o pessoal. Muito obrigado, assim, foi sensacional, foi uma honra aqui e um prazer estar com vocês. E o que eu queria falar é que, cara, procure uma coisa que você goste, mas tenha resiliência. E uma frase que eu costumo repetir: viva e deixe viver, que a gente não controla nada nessa vida. Isso aí, Muito gente. bom. Extraordinário. Muito Obrigado. bom. Grande satisfação. André, muito obrigado. Valeu. Luba, obrigado pela parceria. Nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço.